Ora, eu estou aqui a sorrir com muita ternura para estas duas senhoras que estão aqui esta manhã, que é a irmã do José e a mãe. Olá. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Muito querida Maria de Lourdes, é assim, não é? É. Portanto, eu é que agradeço muito que tenham vindo cá, ainda por cima para falarem de algo que nunca se resolve, não é? Nos nossos corações, não é? Nunca se resolve a perda de um filho. E estou novinhas, não era? Foi há 30 Vai fazer 38 anos. 38 anos. Em julho. Em julho. Sim. Olha, conte-me cá, o José, o jovem José, que teria entre 18 e 19 anos, não é? Sim. Quando se inscreveu, ele foi como voluntário. Foi como voluntário, foi. Porquê? Porque, pronto, ele sempre teve uma vida ativa, de trabalho, mesmo dura. E então decidiu ir mais cedo. Para a tropa, despachar a tropa, não é? Naquela altura era assim, não é? E depois, para se casar, pronto, quando se casar, estar livre da tropa. E foi então que levou a decidir ir mais cedo. Ir mais cedo. Mas é que o meu pai pronto, e a minha mãe, claro, não acharam muito essa vontade dele. Ele queria ser paraquedista, não era? Eu queria ser paraquedista e queria adiantar o trabalho para viver mais cedo. Nunca lhe passou pela cabeça, quando se inscreveu, que iria para a guerra? O meu irmão não, ele estava muito feliz em ir para... Ele até disse ao meu pai que o meu pai não queria assinar, como ele era menor. E ele até disse ao meu pai, se não fosse para paraquedista, que se fosse para o exército, chegava no primeiro dia e punha-se debaixo do comboio. Foi do meu pai decidir logo assinar. Mas ele era um rapaz de ideias fixas, já percebi, pois, não é? Era. Bom, então eu sei que no dia que ele parte vocês ficaram destroçados, não é? Maneiro. Muito. E quando tiveram a informação que ele ia para a Guiné, como é que foi? Depois a terra caiu aos pés, caiu mesmo. A Maria e a Maria de Lourdes hoje estão aqui a contar uma coisa que muitas famílias conheceram naquela época, não é? Que era a grande dor de um filho soldado, não era, Maria de Lourdes? Tão soldado que ele trabalhou tanto, um filho tão meigo, beijava-me. Tem muitas saudades dele, claro. Quantos filhos teve, Maria de Lourdes? E fiquei sem ele tão cedo. Quantos filhos teve? Tive 5. 5. Fazem todos falta, não é? Ninguém substituiu. Nenhum vai restituir aquele. Claro, com certeza. O lugar dele está cá guardado no coração. No coração, claro. Portanto, então lá vai Zé, para a Guiné, vai mandando notícias e há um dia que não manda notícias. Lembra-se desse dia, Maria? Lembro. O dia que manda notícias, pronto, ele já estava morto, nós estávamos sempre a escrever. E ele tinha falecido? Ele já tinha falecido, porque nós, pronto, escrevia-se muito. Ele escrevia ao meu pai, à minha mãe, porque aquilo era gratuito. Não é como agora eram os aerogramas, que não precisava de selo. Portanto, o exército punha cá as notícias, não é? Sim. E nós, como aquilo era gratuito, nós escrevíamos quase todos os dias recebíamos e andávamos sempre... Mas há um dia não veio nenhum aerograma, veio a caixinha de madeira. Isso foi depois, porque nós estávamos sempre a contar com o aerograma. Mas houve um dia que houve um boato pela rua. Um boato, primeiro? Sim. Porque havia lá um colega, ele era do exército, mas da mesma aldeia, que estava lá também na Guiné, mas do exército. Ora bem, a mãe, ele lhe contou qualquer coisinha à mãe que nós nunca soubemos. E foi aos ouvidos da minha mãe. A minha mãe, preocupada, foi perguntar à mãe desse colega. A mãe, normalmente ela está aqui, normalmente ela negou, porque eu não soube o que é que se passou. Que eram aqueles homejados. Portanto, a verdade é que a notícia era verdade, não é? Era verdade. Era verdade e mais tarde veio a tua caixinha com o anel e com o relógio, não é? Mais tarde a notícia. Mais tarde a notícia. Olha, o que nunca veio foi o corpo do Zé. Nunca veio. Isso é muito complicado para uma família. É muito. Sempre, pronto, não sei o que é que foi na memória da minha mãe, mas eu para mim sempre pensei que ele não estava morto. Sempre pensei. E eu ainda hoje não vi nada, vi a urnazinha, não é? Fizemos um funeral digno, um funeral mesmo, mas... Maria de Lourdes, essa ideia de um filho que parte e o corpo que não regressa, foi muito complicado? Então não foi. À noite eu ia para o quintal, gritava, chorava, e vi um carro passar pela rua, com as luzes acesas. Será que seja o meu filho que lá vai? Mas não era.
O que se passou e a razão por que estamos hoje aqui a falar do Zé em particular, e iremos falar de alguns companheiros dele, é que muitos corpos de combatentes portugueses ficaram nos locais onde ocorreram os confrontos, quer na Guiné, quer em Angola e em Moçambique, provavelmente. Este caso foi na Guiné e depois de muitas vicissitudes conseguiu-se então trazer, há muito pouco tempo, o corpo do José. Finalmente veio, 35 anos. 35 anos depois. Vai fazer 3 anos que ele já está. Que ele já está ali. Sim, sim. E isto eu acho uma homenagem muito bonita porque houve alguém que foram precisas muitas pessoas para se envolverem neste resgate desta... E digo muito obrigado também à Liga dos Combatentes, que teve também nos ajudaram muito, muito, muito. Ora, queremos mostrar-vos como é importante fechar este capítulo na vida das pessoas, mesmo tantos anos depois. Vejam só, a Maria Lourenço vai frequentemente ao cemitério de Fornos, onde finalmente repousam os restos mortais do José. De qualquer dos modos, como ela diz, ainda hoje ela tem dúvidas que seja o irmão que está ali sepultado. É verdade, então ver. É verdade. Sinto que quando vou ao cemitério está lá a fotografia dele. Eu acho que só penso na fotografia, não penso o que lá está dentro. Vejo, chego lá, está mesmo quase à entrada do portão, venho lá à frente. Chegamos lá, vemos a fotografia. Pronto, não sei se está lá o resto mortais, o funeral foi feito. Às vezes falta-me acreditar mesmo que é ele que esteja lá. Não dá a dizer se estás aqui, não sei, olho para a fotografia, quando olho para ali. É isso que me falta saber, que diz que davam, quando os enterrassem, todos os soldados tinham uma coisinha em metal, e que isso a terra nunca desgastava isso, e por isso nunca entregaram isso a nós. Como é que sabemos, não é? Às vezes custa acreditar. Ora, ninguém fica para trás. Acho que era esta a divisa dos paraquedistas, mas alguns ficaram e foi preciso, de facto, muita gente envolver-se para conseguir trazer aqueles que já não podiam vir. Estavam lá, sepultados, mas desenvolveram-se então esforços para os trazer. A Conceição Vitoriano, que também está aqui hoje, também é irmã de um ex-combatente. Olá, bom dia. Olá, bom dia. O seu irmão fazia parte deste grupo do Zé Lourenço? Fazia. Eram colegas, sim. Eram colegas. E, portanto, morreu no mesmo dia? No mesmo dia e no mesmo combate, no mesmo sítio, sepultados ao lado um do outro. Ao lado um do outro. Portanto, o que se sabe, não é? A história conta-nos que foi uma emboscada, não é? Exato. Terá sido uma emboscada. Conceição, na sua família, a história deve ter sido... É igual, exato. Na minha família há uma mãe, uma irmã, como todas as outras famílias neste país, que há sempre um filho que ficou... Um filho que ficou para trás. Conceição, no vosso caso, lidaram bem com a ausência de um local onde pudessem, enfim, prestar homenagem? A ideia, as pessoas precisam, o cemitério foi feito para isso, não é? Para se ir lá e ter enfim, uma sensação da presença de algo que fica do corpo daquele que partiu. A sua família viveu isso de uma maneira muito dramática, foi um bocadinho menos doloroso, não foi com certeza, mas... Exato, é sempre doloroso para todas as famílias e a ausência do familiar que morreu, ou seja, não haver fazer o luto, vamos lá, é sempre uma coisa que vai marcando. Que idade tinha a Conceição? Como? Que idade tinha? Eu tinha 11 anos. 11 anos, era portanto, pequenina, mas lembra-se disto tudo, provavelmente. Lembro, claro, lembro. É traumático. Curiosamente, a Conceição está envolvida depois na ideia de ir buscar estes combatentes que ficaram para trás. Como é que se envolve nisto? Porque percebi que, aliás, os paraquedistas têm um lema que é ninguém fica para trás. E eu percebi que, afinal, alguns tinham ficado para trás. Estavam em dívida com esses, não é? Exato. E penso que realmente eram os únicos paraquedistas que ficaram para trás. Na história do paraquedismo todos regressaram, mortos ou vivos, regressaram. E quando percebi que eles não tinham vindo,
tentámos procurar apoio para saber se havia alguma possibilidade de os irmos buscar. Ir resgatar os corpos ainda. Exatamente. Isso tem muito a ver também, imagino eu, com a sua profissão, é arqueóloga, não é? Portanto, isto tem um bocadinho a ver com a ideia de que fazer uma expedição, ir a um local que parece longínquo e que não se descobre, porque sabia-se exatamente onde é que estavam sepultados ou foi preciso fazer... Havia um mapa já no Ministério da Defesa, no chefe de Estado-Maior da Força Aérea, foi aqui eu escrevi para pedir o croquis do sítio onde é que eles tinham sido sepultados. E tinha uma indicação? E havia uma indicação. E depois foi reunida uma equipa onde pudesse haver a geofísica, porque nem sempre é muito fácil. Nós achamos que é ali, mas poderá não ser. Não, e porque os locais também, aquilo que eram, se calhar, até as referências do local só se alteraram um bocadinho, com Exatamente, o tempo, com a guerra... tinham passado 35 anos e no croquis havia informação sobre uma caserna norte, caserna sul, mas que, entretanto, com o passar dos anos também pudesse estar destruída e as referências pudessem não estar corretas. E lá foram. E lá foram e descobriram. Foi muito difícil descobrir ou não? Eu não direi que foi muito difícil. O primeiro dia foi complicado. Mas depois eu acho que tudo estava em sintonia e tudo se encaixou e que nós conseguimos fazer o trabalho bem. Conceição, aqui a cientista, não é? A investigadora tinha parte. Portanto, aquilo que foi escavar não era uma circunstância normal. Pois não, aqui eu não podia... Eu tive que... Como é que é dizer? Duas personalidades. Uma era a parte científica e que a missão dependia do meu sucesso. Porque nós eram 3 equipas, vamos lá, a geofísica, a arqueologia e a antropologia. Também para ter de mestrado de alguém, não é? Exato. Alguém está... Portanto, isto juntaram-se uma série de pontos. E eu sabia que os antropólogos não podiam trabalhar sem o sucesso da minha parte. Portanto, eu tinha que separar os meus sentimentos, como irmã, na situação onde estava, porque aquilo era, como é que é dizer, muito intenso, vamos lá, eu tinha que... É muito intenso para si, ou não? Tive que separar, e quando eu percebi que as sepulturas estavam delimitadas e que havia trabalho para fazer... Mas estavam identificadas as campas ou não? Não. Portanto, estavam ali ossadas, não se sabia de quem? Exatamente. A fase mais difícil foi tentar perceber onde estavam as sepulturas. E quando nós chamamos em arqueologia as sepulturas, não é como as sepulturas no cemitério, em que há uma lápide, em que há uma marca. Não, as sepulturas para nós é um sítio que foi fechado. E nós temos que perceber onde é que ele começa e onde é que ele acaba, lá dentro onde estão os soldados. E nós não sabíamos quem era quem. A Conceição então lá começa com a equipa com que estava o trabalho, e descobre uma ossada que tem um coração de pedra. Sim. Que tem um coração de pedra, não. Junto, imagino eu. Descreva-me a Conceição. Como é que foi? Acho essa história tão bonita, tão bonita, tão bonita. É assim, cabia-me a mim descobrir todas as sepulturas e dar a indicação aos antropólogos para avançarem. E há uma delas que nas terras, portanto, que eu tenho que fazer a marcação, a delimitação e baixar pelo menos um bocadinho para se perceber onde é que é a sepultura. Numa das terras há um coraçãozinho de pedra, cor-de-rosa. Mas é óbvio que eu não sabia, o coração era de um dos soldados. Era um objeto dele? Era um objeto dele. Não sei se era, porque eu não conhecia este objeto. E eu achei que aquele coração era para mim. Era um sinal que era o meu irmão. E depois continuámos os trabalhos e depois mais tarde a antropologia confirmou-me que de facto era o meu irmão. E está aí o coração pendurado? Sim, está sempre comigo. Esse coraçãozinho está aí, mostre-nos lá o coraçãozinho. Eu acho essa história tão bonita e sobretudo acho muito bonita como a cientista a contá-la. Porque a probabilidade disso acontecer é... Exato, é raro porque nós temos que... Nós não queremos acreditar que seja assim, mas em alguma parte, mas eu senti que era. Mas não podia ser eu a dizer isso, não é? Eu não podia dizer isso aos meus colegas. E era. Mas era, exato. Era. Bom, ao seu lado, acho esta história tão bonita, tão bonita. Isto só prova que o amor e a ligação entre as pessoas fica no tempo, às vezes, mesmo quando se mete pelo meio a morte. Ao seu lado está o Tenente-Coronel Álvaro Diogo, que é da Liga dos Combatentes. E isto tudo passa pela vontade de dignificar e trazer todos aqueles que ficaram para trás. Exatamente. Bom dia. Bom dia.
A Liga dos Combatentes está empenhada num trabalho que já vem de alguns anos antes. Por proposta da Liga, foi proposto ao Ministério da Defesa Nacional e foi criado um grupo de trabalho com elementos, com delegados do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea. Todos eles, com os seus delegados, colaboraram na primeira fase, que é o levantamento. Estamos a falar de um caso, há milhares de casos. Ainda existem muitos combatentes que não regressaram? Na Guiné, Angola, Moçambique. Também Portanto, esse trabalho tem que continuar. O trabalho da Liga vem desde a Primeira Guerra Mundial. Certo, mas o que eu pergunto é, desde este último conflito, a Guerra Colonial, ainda existem muitos soldados que ficaram para trás e que... Existem, temos esse levantamento, depois falta a segunda fase, que foi o que aconteceu, localizar, identificar, e depois, por uma questão de dignificação, até agora tem sido essa a política, estamos a fazer o levantamento das ossadas ou dos restos mortais que estão fora de cemitério e alguns em cemitério. Portanto, a prioridade é fora de cemitério, depois em cemitério, os que estiverem em situação de poderem vir a para que as famílias possam finalmente fazer o seu luto. Para já dignificá-los, porque nem todos serão identificados. Essa é uma questão. Muito bem. Depois... Agradeço-lhe muito. Eu sei que, entretanto, foi feito um funeral, não é? Depois desta equipa ter trazido o Zé, foi feito um funeral. Deram uma boina e uma bandeira à Maria de Lourdes. E agora está mais tranquila, Maria de Lourdes? Pela num quadro, está num diploma, a medalha e a boia. E agora ele está ali ao pé de si. Tá. Pode falar com ele um bocadinho. Tem feito isso? Vou lá muitas vezes. Vai? Fica melhor, Maria de Lourdes? Fico. Fica. Chego lá, me dou beijo na fotografia da Dona Campo. Naquela urnazinha que lá está, eu no fundo, aí com os meus beijos vão ter abaixo. Ainda bem, Maria de Lourdes, ainda bem. O amor não morre, não é? Esse nunca morre. O amor é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Tem toda a razão. Um grande aplauso para a Maria de Lourdes. Muito obrigada, muito obrigada. É um amor, me acabam de cá, não, é um amor. Agradeço também à Conceição Vidoniana e ao Tenente Coronel Álvaro Diogo a vossa presença aqui, uma história absolutamente comovedora, isto quase que dava livro.